E aí galera, como vão vocês? Está começando mais um podcast, o JesusCast. Hoje vai ser diferente, certo? Vai ser um podcast mais dinâmico, mais com a gente conversando solto. E vamos lá. Iremos falar da lição 8. Uma parte, não a parte, certo? Vamos dar uma recapitulada antes da lição, só que antes, né? Vamos apresentar os nossos membros que estarão conosco. A começar com o nosso querido Lucas Adriano. E aí, pessoal? Eduardo de Abreu. Isso, cara. Sofia de Abreu. Oi. E também temos conosco, né, fazendo companhia, Lulu, que é nosso correspondente do podcast, e nosso convidado via WhatsApp, Guilherme. Se apresente, por gentileza. Oi, gente. Aqui é a Luísa. Tudo bem? E aí, galera, tudo bem com vocês? Enfim, agora vamos falar um pouco sobre o que a nossa lição fala, certo? Sim. Paulo, ele tinha sido preso, certo? E jogado no calabouço. Aí ele estava sozinho. Basicamente, já vou começar por esse ponto. E o que acontece? Ele fez uma carta a Timóteo. E foi tipo uma carta de despedida, sabe? Ele sabia que, infelizmente, ele iria morrer. Depois de toda a sua vida, sendo um homem de fé para Cristo, servindo a Cristo. Ele sabia que a morte estava próxima. E ele fez essa carta a Timóteo como se fosse uma despedida mesmo. Falando, eu gostaria de conversar com algumas pessoas. Ele cita o nome de várias pessoas que foram irmãos da fé dele, sabe? Como, por exemplo, Onesíforo, que, de acordo com a lição, né, que a lição fala, que ele animou Paulo e também conta que ele não descansou até encontrar Paulo e começar a falar com Paulo, mesmo nos últimos dias. Também falou sobre João Marcos, que apesar de no passado a gente até falou disso no nosso podcast, João Marcos ele tinha abandonado Paulo, porém agora ele estava prestando um serviço muito bom à igreja, né, e ao cristianismo. A Demas também, mas Demas aí é outra história, porque Demas ele fugiu, né? Quando Paulo foi preso, Demas, que era companheiro de Paulo, ele fugiu, foi para longe. E assim, com isso, a gente aprende várias coisas, sabe? Com essa última carta de Paulo. Basicamente, poderia até chamar assim, né? A última carta de Paulo. A gente aprende várias coisas. Primeiro que é em relação às nossas amizades, certo? Que é a importância de termos amigos. Segundo, a importância de sermos companheiros da igreja, na igreja. E isso até é interessante, que me lembra o voto do desbravador, a lei, não me lembro agora, que fala que devemos ser amigos de todos, sabe? E era o que Paulo fez, é só analisar a carta que ele preparou, você vai ver, analisar lá. Tanto de gente que era importante para Paulo e importante para a igreja, porque Paulo ele andava só com a luz, vamos falar assim, né? Ele andava com luz e trevas, porém ele não se misturava, ele era incrível. Vamos lá, agora com base nisso, vamos iniciar a nossa conversa, né, nesse podcast. Esse maravilhoso podcast. Vamos lá. O que vocês acharam da lição dessa semana? Quais foram as suas impressões aí, o pessoal da mesa? Bom, eu achei que essa lição dessa semana revela um aspecto muito importante da igreja, que é a união. E que, é isso ainda mais importante pra gente, que somos cristãos, porque nós somos minoria em meio a tantas outras pessoas. Ou seja, a nossa tendência natural já é o caminho errado, então isso ainda é mais importante pra gente. Sim, importante mesmo. Pra mim, a lição foi meio triste um pouco, né? Porque Paulo morreu. Mas fala muito sobre a igreja, fala que ele tinha muitos amigos, que é sempre bom ter amigos, né? Eu também achei muito legal, porque como fala sobre a igreja, sobre a união das pessoas, porque quando a gente está na igreja, a gente precisa se unir às outras pessoas e precisamos levar a luz às outras pessoas e não sermos trevas. Isso é a nossa missão, né? E é difícil em relação a, como o amigo Lucas que falou mesmo, velho. Imagina você aí no meio, assim, em meio a seus amigos, em meio a um mundo que faz coisas diferentes, que vive coisas diferentes. Com inclinação pro mal. Todos nós, né, nos sentimos tentados. Inclusive Paulo. Eu tenho certeza que Paulo e Jesus Cristo também foi tentado, bastante tentado, em relação a essas coisas, sabe? É a nossa missão, a gente sabe disso, desse desafio. Nossa missão, nosso desafio, como jovem, é superar. É óbvio que não é fácil. É muito difícil, exige. Eu me lembro que teve umas lições atrás que a gente falou que Paulo estava se preparando para viajar. Ele ficou em jejum um monte de tempo. Inclusive foi nessa época aí que João Marcos
tinha abandonado eles, porque João Marcos não aguentou a pressão de Paulo. Paulo ele era muito massa, tá ligado? Paulo e Barnabé. Agora, viver assim, né, com essa constância de proximidade com Cristo, é algo incrível, sabe? Algo admirável. Então, eu vou entrar nesse bate-papo aqui também, porque eu vou provocar algumas perguntas em vocês aí. Como a gente sabe, dessa vez Paulo não podia ficar na prisão domiciliar. Ele foi jogado num calabouço e ele foi acusado de muitos crimes contra a poderosa Roma. Se você estivesse no lugar de Paulo, sendo injustiçado, preso a um passo da morte, como você se sentiria? Bom, eu me sentiria necessitado de ajuda de outras pessoas, tanto que Paulo deve ter se sentido da mesma forma, não foi à toa que ele escreveu a carta para os amigos. Você, Dudu? Rapaz, o que eu sentia? Senti mesmo, mas sabia, né, que Deus estava com nós ia ser salvos mesmo se morresse. Então, a diferença de Paulo, antes de Ivan responder aqui, Sofia, a diferença de Paulo foi justamente essa. Ele sabia que Deus estava cuidando dele e ele escapou até do primeiro julgamento, que quem conhecia Nero sabia que Nero assassinou a primeira esposa, matou a mãe, envenenou o irmão. Então Nero era aquele cara que era uma boa peça, né? Para não dizer o contrário. Então assim, só por aí, dele ter escapado, Deus tinha um plano na vida dele para ele cuidar um pouquinho mais das igrejas. Quando ele escreveu essa última carta, ele estava lá no calabouço, sozinho. Então, volta a pergunta aqui, Ivan, se você estivesse no lugar de Paulo, preso, injustiçado, como você ia se sentir? O que você ia mais querer? Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma analogia que eu acho interessante, né? Falando aí sobre Nero, eu parando para analisar, velho, se algum dia eu levasse um mini Nero lá para casa, um discípulo de Nero lá para casa, minha mãe ia olhar na hora e falar: quem é esse menino aí, rapaz? O que você tá andando com essa pessoa? Por quê? Oxe, menino atormentado desse, rapaz. Fica pulando aqui, nem um menino. Oxe, que menino é esse, rapaz? Não precisa andar com essa pessoa, não. Aí parando quando você tava falando assim sobre Nero ser uma pessoa inquieta, né? Esse tipo de coisa assim. E também meio atormentada de maneira em relação ao seu juízo, não era tão perfeito assim, né? Bom, indo a perguntas, o que eu faria se eu estivesse na situação de Paulo? Não é basicamente essa pergunta. Primeiro, eu ficaria triste, eu tenho quase certeza que eu ficaria triste. Nós precisamos de companheiros, sabe? Eu sinto a necessidade de ficar com amigos. Tanto que não é surpresa pra mim que Paulo ele tenha chamado amigos. Ele falou assim: vem aqui vocês, todo mundo aí que foi importante pra mim, meus irmãos de fé. Vamos conversar, porque é importante a gente conversar. Infelizmente eu vou falecer, vou morrer. Mas aí ele também falou um monte de coisa. Que Paulo ele é incrível por causa disso. Ele, nos momentos que ele podia falar de Cristo, ele falava de Cristo, independente da situação. Poderia ser em qualquer situação. E como isso é difícil pra gente hoje, né? É muito difícil a gente falar de Jesus para alguém, principalmente quando a gente está abatido, desmotivado. Se a gente estivesse preso no lugar de Paulo, eu acho que a gente ia ficar acuado lá e não ia saber o que fazer. Ia falar assim: não, agora eu vou morrer mesmo, estou aqui, e ia se entregar, né? E você, Sofia, como você se sentiria? Acho que eu ficaria bem triste, né? Porque sabendo que ia morrer, mas também eu ficaria feliz porque eu ia morrer nos braços de Deus, porque eu sabendo que aquilo dali eu ia estar longe dos meus amigos, mas um dia eu ia ver Jesus voltar. Quando ele voltasse, eu ia subir, eu acho que ia subir com ele, né? Exatamente, Sofia. Agora eu queria ouvir a resposta também de Guilherme e Lulu, né? Bem, eu sentiria triste se estivesse no lugar de Paulo, mas eu tentaria fazer igual a ele. Eu chamaria meus amigos. E quando meus amigos chegassem, eu falaria para eles não pararem de pregar o evangelho. E assim estaria fazendo igual ao versículo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E nessa parte de guardar a fé é muito importante, porque a fé ela pode ser perdida. Então sempre devemos a cada dia viver e mostrar o evangelho ao mundo, a nossa fé. Olha, se eu tivesse no lugar de Paulo, se eu tivesse passado por tudo que ele passou, eu ainda assim, eu acho que eu ainda me iria se sentir confortável, porque eu saberia que Jesus estava comigo. Porque se eu passasse pelo tanto de coisa que Paulo já passou na vida, eu acho que
sabe, a minha vontade de fazer as coisas de Deus, a minha fé, cada vez mais só ia aumentar. Então eu acho que eu não estaria tão desesperado em ficar preso. Mas eu não sei direito. Outra coisa, Paulo, ele estava sofrendo, ele sabia que ia morrer. E o que você pediria no lugar de Paulo, se você tivesse, tipo, um último desejo a ser atendido? O que você pediria no lugar de Paulo? Um prato de comida, Irmão, né? vou dar uma lasanha Dinheiro pra mim, eu gostaria de dinheiro comer uma para pagar lasanha. sua fiança. O que você pediria? Bem, o meu último desejo, eu pediria para que os meus amigos, eles continuassem pregando o evangelho. Eu acho que eu tentaria fugir. Porque, né, já que a prisão de Paulo foi injusta, então eu tentaria fugir mesmo. Não, é delicado, né? A gente tem que pensar no que mais importa pra gente, né? Antes de responder essa pergunta. Aí, quando a gente souber isso, a gente vai conseguir responder perfeitamente. Então, Ivan, exatamente isso daí. Paulo sabia o que era prioridade. E o que ele pediu? Ele escreveu uma carta para o seu amigo Timóteo, e aí ele falou para Timóteo ir visitá-lo. Então, ele sabia priorizar as pessoas, né? Tanto que na carta que ele fala a Timóteo, ele cita os amigos dele, né? Ele até não permitiu que os amigos dele fossem com ele quando ele estava sendo preso, para não colocar a vida dos amigos também em risco. Só que quando ele foi jogado lá no calabouço, sumiu quase todo mundo. E isso a gente vê na vida real, né? Principalmente quando a gente decide ficar ao lado de Jesus. Alguns amigos, eles somem. Eu queria saber se algum de vocês tem uma experiência dessa, de perder amigos depois que vocês decidiram seguir ao lado de Jesus. Se mudou de amizades. Sim. Querem falar, galera? Você pode falar antes de... Bom, eu Fique à vontade. não mudei muito com quem eu andava, porque eu já andava com gente normal. Já andava com gente que conhecia Jesus também. Mas, na verdade, não era tipo assim, eu não andava com gente que me influenciava muito pro caminho errado. Mas quando eu entrei pra igreja, eu andei com gente que me influenciava mais pro caminho certo. Eu também, eu nunca fui tipo assim, eu sempre andei com as pessoas mais que não são assim, não são da igreja, mas depois de um tempo, né, eu comecei a andar com as pessoas mais, né, mas sempre eu nunca fui influenciada assim muito para as coisas do mundo, eu sempre fui mais influenciada para as coisas da igreja. Verdade, nenhum tipo chegou e falou, se afastou de mim que eu virei cristão, não. Mas, tipo assim, ninguém me incentivou também, não. Mas quando eu falei que eu tinha me tornado cristão, aí, tipo assim, tiveram uma reação normal, tipo, nada demais, mas também, né, não é aquela, tipo, pô, mano, que bom, sabe? Mas ninguém se afastou de mim por eu ter me tornado cristão, não. Paulo, como a gente está falando, ele estava escrevendo sua última carta, eram suas últimas palavras. Ele valorizava estar perto ali das pessoas. Ele estava na prisão sozinho e tudo que ele queria era ser visitado pelos seus amigos. Para quê? Porque ele sabia que os amigos dele iam fortalecer ele na fé, na confiança em Deus. Então, como que é importante a gente fortalecer as outras pessoas? E é um subtema da lição, esse de como igreja a gente pode fortalecer. A gente ouve muito assim que a gente é a igreja, cada um de nós fala, já ouviu assim alguém falar, você é a igreja? Não, isso não é um conceito certo, porque igreja somos todos nós. Você não consegue ser igreja sozinho. Para ser igreja, você tem que ter um grupo de pessoas ali que é uma rede de apoio para outras pessoas e que a gente confia. Desde que Paulo ele foi encontrado por Jesus, tudo que ele fazia era para ajudar as pessoas e falar de Jesus para ela. Agora que ele estava preso, ele sabia que ele precisava dessas pessoas para ajudar ele, para fortalecer. Então vai ter horas que a gente vai precisar de ajuda, vai ter horas que as pessoas precisarão de nós, do nosso ouvido, da nossa atenção e compreensão.
é nessa hora que Deus quer usar você para que você possa ajudar alguém. Aí eu queria que vocês pensassem aí, ou contassem alguma coisa de como você pode fazer a diferença na vida de alguém que está precisando, ou como vocês já fizeram essa diferença. Assim, ó, é importante também, eu acho importante ressaltar, né, falar novamente, enfatizar algum tema muito importante que foi dito aí, né, que é a nossa igreja ser feita por, né, irmãos, né, pessoas, somos uma família, e nós ajudamos uns aos outros. Isso aí, o ideal é que acontecesse de maneira natural e espontânea, sabe? Eu não deveria, tipo, ajudar meu irmão porque eu me sinto forçado a ajudar meu irmão. Eu deveria ajudar meu irmão porque eu ajudo as pessoas. É basicamente isso. Você ama seu irmão. Isso, porque é sangue do meu sangue, sabe? É filho do meu pai, tipo isso. Ele sofre, eu tô sofrendo junto. E Paulo, ele sabia disso, né? Paulo, ele é incrível, velho. Eu gosto demais de Paulo. Pra mim, Paulo e Jesus. Esses dois personagens aí é os mais... Assim, né? Eu não posso desmerecer os outros, né? Mas assim, os dois são fera. Ninguém questiona isso aí. Então, eu quero ouvir também de Lulu e Guilherme como eles já ajudaram ou como eles podem fazer a diferença na vida de alguma dessas pessoas que está precisando. Uma vez eu ajudei a mulher que tava... eu e Sofia, eu e minha irmã tava voltando da escola. Nós tava com a bolsa pesadona e vi uma mulher com 2 bebês. Um bebê no colo e um bebê ela levando um carrinho cheio de sacola. Aí eu falei, ei Sofia, bora ajudar a mulher? Aí ela falou, bora. Aí nós fomos ajudar. Aí a gente pegou a sacola da mulher, primeiro a gente perguntou se ela queria ajuda, né? Só que a gente já sabia que ela queria ajuda, né? Aí a gente pegou a sacola da mão dela, ajudou ela. Aí a gente tava levando ela em casa com as crianças, né? Aí ela perguntou assim, vocês querem dinheiro, alguma coisa do tipo? Só que aí naquilo dali, eu pensei assim, será que ela pensou que a gente queria alguma coisa por como é o nome? Em troca. É isso, em troca. Só que não, a gente fez aquilo por gratidão, acho, né? Que é uma coisa boa. Que massa. E, como eu falei, eu queria ouvir de Guilherme também, Lulu, se eles já viveram uma experiência assim, né? Então, podemos ajudar essas pessoas em diferentes modos e com simples ações. Sim, simples ações podem até transformar a vida de uma pessoa. Por exemplo, se eu vejo um mendigo passando necessidade na rua, eu posso ajudá-lo dando 1 quilo de alimento, dando dinheiro, e sempre lembrando que tudo que eu tenho que fazer tem que ser de coração. Eu acho que a gente tem que notar, né, as ações das pessoas, o jeito como ela tá, porque quando a gente nota que uma pessoa tá, sabe, meio para baixo, assim, a gente deve mostrar, né, que a gente tá ali disposto a ouvir, a dar conselhos, a mostrar que a gente tá ali para ajudar no que estiver, sabe, ao nosso alcance, e é isso mesmo. Bom, uma coisa aqui para completar é que eu acho que a ajuda e o apoio entre si da igreja é muito importante, porque nós somos humanos, a nossa própria fé pode falhar às vezes, a gente pode vacilar, e é por isso que a gente tem que ter a comunidade, a igreja entre si, e ainda, já que tem aquele verso também, não é? Suportai-vos em amor. E Gálatas 6,10, Lucas fala, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Das famílias da fé, a gente entende que são os cristãos, são os que estão dentro da igreja e tudo, mas aqui fala que se a gente tiver a oportunidade, que a gente faça o bem a todos, ou seja, o bem sem olhar a quem. Conta aí, Ivan, sua experiência. Parecido com a de amigo Eduardo e de Sofia, velho. Tava eu e meu irmão, a sua coincidência tava até em par. Eu e meu irmão, a gente tava andando na rua, assim, saindo daqui do podcast. Não, do podcast que eu falo é do lugar, certo? Aí tava em sentido da nossa casa. Tava eu e ele apenas, aí a gente encontrou, vindo no sentido oposto, uma moça com um bocado de sacola, assim.
Aí eu perguntei pra ela assim, inclusive, ó galera, se vocês quiserem ajudar uma pessoa assim, ó, e não saber como chegar, você fala assim, você tá indo pra onde? Aí ela responde, tô indo ali, indo lá. Aí eu falo alguma coisa. Você fala, beleza, eu vou lá com você. Aí você fala assim, não, mas eu vou te ajudando também, né? A gente vai levando as coisas aqui, eu levo uma coisa pra você. Aí eu peguei as coisas, meu irmão pegou outra também, a gente levou junto à casa dela, né? E aconteceu bem parecido, né? Aí ela falou, mas vocês querem alguma coisa em troca? Quer alguma recompensa, alguma coisa de comer? Eu falei que não, meu irmão também que não. E ela falou, então, que Deus abençoe vocês. Esse Deus abençoe aí, eu acho muito... Assim, eu acho que é uma expressão que ela usou na hora pra falar, tipo assim, que o que aconteceu comigo, aconteça contigo. É tipo isso, não sei se foi exatamente isso, se ela se sentiu grata. Mas é muito gratificante fazer as coisas só porque é bom, é bem, você pode fazer, você faz. Então, Ivan, você vê que as pessoas acham incomum a gente ajudar elas, sendo que deveria ser natural isso aí do ser humano, né? Mas elas não estão acostumadas a ver que alguém chega do nada, que você nem conhece a pessoa e ajuda essa pessoa, e que a pessoa quer saber se você quer dinheiro, se quer alguma coisa em troca. E a gente aprende, né? Quando a gente está principalmente aprendendo sobre Jesus, a gente aprende de Jesus, que Jesus ajudava, ele alimentava as pessoas, ele andava no meio de todo mundo e ele alimentava as pessoas, depois ele falava do reino, então ele ajudava primeiro, porque você ajudando primeiro, depois a pessoa vai ser grata ali pro resto da sua vida e ela vai querer te acompanhar porque ela vê que você é diferente. Pra mim, o obrigado vale mais do que R$1.000 pra mim, obrigado. E é bom, né, Dudu? A gente faz mais bem pra gente do que pra quem recebe. É isso aí, galera. Aqui contar rapidinho uma experiência que aconteceu comigo. Era época de eleição. E uma amiga minha, que é lá de Cabralha, ela perguntou pra mim se eu tinha umas cestas básicas na igreja, que tinha uma família lá no Geraldão que precisava ser ajudada. Uma não, na verdade 3 famílias. E se eu poderia ajudar ela. Eu falei com o pessoal lá da igreja, a diretora da ASA, e peguei as cestas, né? Ela falou assim, Renatinha, eu quero que você saiba que a gente não está com interesse nenhum de política, apesar de eu... tá fazendo campanha para um vereador lá, isso aí não vai te trazer problema não? Eu falei, não, ajudar as pessoas não trazem problema nenhum para mim, né? E nós fomos, eu de moto e ela no carro dela. E aí quando a gente chegou lá, aí uma das mulheres perguntou, né? A gente encontrou com ela, e ela falou que ela estava precisando, fora dessas famílias que a gente tinha já as 3 para dar cesta, eu sempre levo alguma coisa a mais. E aí eu levei uma cesta a mais, e você vê como que Deus faz as coisas, né? Eu levei essa cesta a mais, aí eu falei, vai que tem alguém que aparece, e essa mulher apareceu do nada, na beira da estrada. E aí ela falou, moça, me ajuda, né? Eu tô precisando de comida e tal. Eu falei, onde é que é sua casa? Aí ela falou, é bem ali. Aí quando eu fui, não era uma casa, era uma lona com 4 paus escorados assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que esse povo mora aqui, se chover e tal. E aquilo ali foi me dando uma angústia assim, né? E aí eu falei, vou trazer a cesta para você e tal. E eu queria que você fizesse uma coisa, procurasse a igreja adventista daqui do seu bairro, porque eles podem te ajudar mais e tal. E ela virou para mim, antes de eu falar isso, ela tinha virado para mim e falou assim, você vai me dar isso de graça? Você trabalha com algum vereador, algum candidato a prefeito? Porque se for, eu voto neles. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, não trabalho com nenhum vereador. É porque ela falou assim, é porque é incomum a gente ver acontecendo isso aqui. Eu falei, não, deveria ser comum isso, porque a gente ajuda sem querer nada em troca. Bem, já aconteceu que eu ajudei uma amiga minha e ela morava em outra cidade. Então ela se mudou para a cidade que eu morava e passou a frequentar a minha escola. E essa amiga minha, antes, na cidade que ela morava, ela sofria bullying.
E quando alguém ia falar com ela, eu sempre a defendia, sempre a ajudava, ficava do lado dela. E isso transformou a vida dela. Mesmo nas horas que eu fazia isso, eu não entendia, eu achava que era normal. Mas ela depois falava que isso era muito bom na vida dela, porque ajudava muito. E assim ela se sentia amada. E a Bíblia fala que a igreja é um corpo, né? Se você tirar uma parte do corpo, quer ver uma coisa? Se você bater o dedo mindinho em qualquer móvel, né? Ou quebrar, O choque vai no corpo todo. o corpo todo sente, é igual com a igreja. Se um tá bem, todo mundo sente. Não tem essa de que, deixa pra lá. E a gente só precisa ter o cuidado, assim, de limite, né? Porque a gente tem que saber o limite até onde a gente pode ajudar para também não interferir na privacidade das pessoas. E agora a gente vai comentar, assim, o que de mais importante chamou a atenção de vocês? Antes disso, eu queria falar aqui comentar de algo sobre a lição de sábado também, que fala que a gente não ajuda os outros só apenas para cumprir uma ordem de Deus. E a gente devemos ajudar o próximo, porque dessa forma a gente consegue aliviar a nossa própria dor, em vez de a gente se concentrar nas nossas próprias necessidades e nos consumirmos com o sentimento de autopiedade. Paulo exemplifica esse conceito em 2 Timóteo 14:17. Sim, e também, aproveitando que a gente está falando sobre o que a lição fala, terça-feira também, o verso de Hebreus, eu estava lendo junto com meu irmão e minha irmã, muito massa. Vou até ler aqui para nós, Hebreus 3, versículo 13, a versão que está na linguagem mais nossa, certo? Acho que pelo menos é que está na lição. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí, relacionando com tudo que Paulo falou, Paulo ele ajudou um bocado de gente no hoje dele, certo? E nenhum dos amigos de Paulo, eu tenho certeza, foi endurecido, como aqui no próprio versículo fala, né? Foi endurecido pelo engano do pecado, né? E Paulo ele fez a parte dele, relacionando aí bonitinho até com a parte que Lucas falou, né? Nosso amigo Lucas. Eu vou encerrar aqui com a parte de sexta-feira, que fala com outros olhos, que é uma frase de Naum Livre, e diz que uma comunidade de fé pode prover mais que apoio quando estamos em necessidade. Os membros de uma comunidade de fé podem fortalecer nossa decisão por cura, podem unir as orações deles às nossas e podem nos restituir a fé. Eles podem nos envolver em carinho e amor. Exatamente. E para você, Sofia, o que mais te chamou a atenção assim nessa vida de Paulo, em geral, que ele era de ajudar as pessoas? As amizades deles, elas eram, elas eram boas Influenciaram ele de alguma forma também, né? É isso. Então, aí mostra outra coisa, que a escolha dos seus amigos é muito importante também, né? Paulo estava cercado de pessoas do bem. Mesmo eles abandonando Paulo no final, né? Que a gente até justifica isso, porque todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de ser preso. Então, os amigos de Paulo, alguns fugiram por causa disso, né? Mas dentre todos esses amigos, ficou o Lucas, ficou o Onesíforo, que nome difícil que esse cara tem, né? Então, e esse Onesíforo me chamou a atenção, assim, que ele ficou procurando Paulo e não descansou até saber onde é que Paulo estava em Roma para poder ir animá-lo. E uma das coisas que eu mais gosto, que é engraçado pra mim, é que Paulo chegava nas pessoas e, como ele fosse amigo delas, aí ele pegava... Como se já conhecesse, né? Como já se conhecesse. Aí ele pegava amizade, ia lá e chamava a pessoa pra igreja, a pessoa virava cristã. Isso é muito massa de Paulo, o que ele fazia. E, todas as pessoas, até as que fugiram, ficaram com a mensagem de Paulo, certo? Então, nós somos a mensagem de todo momento. O que nós fazemos é espelho para os outros, sabe? A gente só precisa abrir a boca, né, Ivan? Porque diz que até o pessoal da casa de Nero, alguns se converteram
né, ouvindo sobre Paulo. Então, assim, Paulo, ele pegou desde o pobre, desde o mais humilde até as altas classes, né? E o irônico é que Paulo, ele, no momento de mais dificuldade, quando ele estava preso, sozinho, foi ali que ele alcançou as pessoas que ele não tinha alcançado antes. Exatamente. Foi e aí aí. você vê o poder de Deus disso, né? Como uma pessoa está mais fragilizada, que Paulo estava preso ali, é que ela consegue até com o seu testemunho, a gente vê a importância do testemunho nisso aí. Essa lição foi muito legal e o que eu achei muito interessante foi que, às vezes, Deus permite que passemos pela prova para fortalecer a nossa fé. E tudo o que estudamos essa semana só me fez lembrar de Eclesiastes 4:10, que fala: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Então, as amizades com influências boas podem nos levar ao Evangelho e permitir que não caiamos e que permaneçamos na fé. Então, devemos escolher bem nossas amizades e sempre seguir o Evangelho. Foi isso que entendi. O que mais me chamou a atenção na vida de Paulo foi a sua coragem, a sua fé, a sua convicção e o amor, né, que ele tinha a Cristo, porque ele dedicou uma vida praticamente inteira a fazer a obra de Deus, né? E eu fico muito admirado com as histórias de Paulo, porque são histórias que são muito encorajadoras, sabe? Me encorajam muito as histórias de Paulo para pregar um evangelho para alguém, ver aquela coragem que ele tinha. Ele não ligava para as circunstâncias, o perigo, se depois ele fosse apanhar, ele não ligava, ele sabia que Deus estava com ele, que Deus iria cuidar dele, e é isso, uma das coisas que eu mais admiro em Paulo. E o que eu achei coisa mais bacana que eu achei nessa lição foi ver a atitude de Paulo, né, ao saber que ia ser morto, que ainda assim foi sua preocupação com a obra de Deus, que ele escreveu, né, uma carta para Timóteo, pedindo mais uma coisa, que fosse que continuassem pregando o Evangelho de Cristo. E aí dá pra gente ver que mesmo ele sendo condenado à morte, ele impôs Deus em primeiro lugar. Ele ficou preocupado primeiro com a obra de Deus e não com os seus interesses. Então isso foi o que eu achei mais interessante aí dessa semana. E outra coisa que eu achei engraçada em Paulo é que ele faz tudo de bom, né, velho? Ele é uma pessoa que dá pra tirar como espelho. Você, assim, eu dou uma dica pra você, que você tá ouvindo o podcast. Se você se sente pequeno, indique seu sonho a Deus. Exatamente, Dudu. A gente tem que contar tudo para Deus, né? Porque Deus, a gente sabe que ele pode até não fazer o que a gente quer, mas ele vai fazer o melhor e às vezes até fazer com que sua vida seja um testemunho para outras pessoas. Muito massa! Galera, olha só, esse foi o nosso podcast da lição número 8, certo? Vamos concluir aqui. Eu gostei demais desse podcast, achei bem confiante. Foi o primeiro de muitos outros desse mesmo modelo, certo? A tendência é que a gente vá evoluindo para alcançar mais pessoas para Cristo. Esse é o propósito nosso. Amigos e irmãos, algo a falar, a dizer? Algum comentário especial? Não, tchau pessoal e nos vemos na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Fala mais alguma coisa? Eu achei bem legal o podcast. A primeira vez participando e foi bem legal. E olha, é bom falar aqui que Sofia, ela é juvenil ainda, viu? E está participando aqui pela primeira vez de muitas que a gente vai convidar. A tendência é essa, que mais pessoas cheguem aqui para participar com a gente de forma assim descontraída, né? Como se fosse um bate-papo mesmo, pegando o tema central da lição. Vamos lá, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, YouTube, Base Jesuscope, ok? E no Spotify.
@JesusCash. JesusCash. Enfim. Espero que você tenha um excelente dia, que Papai do Céu te abençoe e nos vemos na próxima.